você, Jesus ainda está morto. Talvez para você, Jesus ainda está pendurado no madeiro na cruz. Talvez na sua vida, na sua história, Jesus ele ainda não está vivo ao seu coração. Mas eu quero dizer que através dessa série o nosso desejo é que Jesus, além de estar vivo para nós como igreja, esse é o nosso maior intuito de estarmos aqui, é sobre Jesus, mas o nosso desejo é que Jesus passe a ser vivo no seu coração também. Por isso que o nosso desejo é que até durante essa série nós vamos falar, porque se ele somente tivesse morrido, ele seria apenas um mártir. Ele seria talvez como Estevão, como Paulo, que fez grandes coisas. É claro que eu não quero comparar Jesus com esses homens, mas Jesus ele não apenas morreu, mas ele foi ressuscitado ao terceiro dia. E aí o nosso desejo é que você e eu possamos, claro, meditar na palavra do Senhor referente à sua ressurreição, mas talvez nesse início eu quero levar você a uma reflexão onde nós vamos nos perguntar. Deixa eu passar aqui. Não estou passando. Quem matou Jesus? E quando nós pensamos talvez na morte de Jesus, vem à nossa mente filmes aí da crucificação de Jesus. A gente olha para aqueles caras e a gente pensa, imagine você no lugar, você ia pensar, não, eu nunca faria isso com Jesus. Olhar para Jesus apanhando, esse Jesus a qual eu amo, esse Jesus a qual eu adoro, como pode alguém fazer isso contra alguém como Jesus? Aí você vai falar, não, Judas, o culpado disso foi Judas. Judas era aquele cara que queria dinheiro, era aquele cara que queria sair por cima. Judas foi o traidor, o que vendeu Jesus. Aí você vai falar, não, Judas fez o papel dele, a qual na história ele deveria fazer. Mas você vai pensar, não, foi Pilatos. Pilatos que jogou a decisão para o povo, ele poderia ter mudado isso. Ou foram os líderes religiosos, a qual perseguiam tanto Jesus durante toda a sua história, a sua vida aqui na terra. Talvez você vai falar, não, mas o povo que mandou crucificar Jesus, soltar Barrabás. Mas eu quero dizer para você que foi todos eles. Foi a gente também que matou Jesus. E aí, para a gente começar pensando nisso, eu quero falar sobre a maçã. Eu não estou conseguindo passar aqui, se alguém conseguir lá mexer para mim. Leva lá para trás para eles mexerem, por favor. Porque o início de tudo é essa maçã que entrou na história e por isso que hoje eu não como maçã. Brincadeira, irmãos. Mas, se a gente for ver na história, lá em Gênesis, o grande vilão de tudo isso foi o meu e o seu pecado, o pecado de Adão e Eva. Mas antes mesmo de tudo isso, nós vamos ver que Deus já tinha planejado, havia um plano para tudo isso. Isaías 53:5 vai dizer, o profeta Isaías, ele se referindo a Jesus, que ele vai dizer que ele foi ferido por causa da nossa rebeldia. Então, por causa do seu pecado, por causa do meu pecado, porque nós somos rebeldes contra o Senhor, foi que Jesus morreu. Spurgeon vai falar, tem uma frase que eu gosto muito, que ele vai dizer o seguinte: se foi isso que matou o meu amigo Jesus, como eu posso permanecer no pecado? Se eu e você nós sabemos que o que matou Jesus foi a maçã, como pode nós olharmos para isso e pensar que foi o nosso pecado, que foi a decisão de Eva, foi a decisão de Adão, que eles pecaram contra o Senhor? Romanos 4:25 também vai dizer que ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados. O pecado não foi apenas, irmãos, um erro, foi uma ruptura que afetou toda a criação humana. Antes do pecado, irmãos, havia comunhão com Deus. Antes do pecado havia paz. Antes do pecado havia ordem no mundo. Antes do pecado havia vida plena. Agora, o Éden, quando Deus cria o homem, cria a mulher, o Éden era esse símbolo não somente de uma presença, não somente de um lugar bonito, mas de uma presença que era real. A presença do Senhor. A presença de Deus era real naquele lugar. Mas em Gênesis 3, então, muda tudo. O pecado, ele entra. E com ele, a consequência profunda. O pecado, então, irmãos, gerou essa separação de Deus. A maior consequência do pecado não é eu e você termos hoje doença, não é eu e você hoje termos problema financeiro, não é eu e você hoje termos problemas nos nossos relacionamentos. A maior consequência do pecado é a minha e a sua distância de Deus.
Lá em Gênesis 3:8, quando Adão e Eva pecam, quando eles comem a maçã, Deus tinha falado para eles não comerem daquele fruto. Ao ouvirem o Senhor Deus, e que Deus estava andando pelo jardim, eles se esconderam de Deus. A vergonha, agora eles estavam separados da comunhão de Deus. Antes, a presença de Deus era desejada. Depois do pecado, Deus se torna alguém a quem eles queriam fugir. Você sabe por que hoje o mundo jaz do maligno? Sabe por que hoje, muitas vezes, eu e você, nós não queremos nos relacionar com Deus? Por causa do pecado. É o pecado que habita no meu coração, que habita no seu coração. Isaías 59:2 vai dizer que são os seus pecados que separam de Deus. São os nossos pecados que nos distanciam de Deus. O homem então, em Gênesis 3, perdeu o relacionamento, perdeu a intimidade, a presença de Deus agora virou distante. John Stott vai dizer que o pecado cria uma distância entre Deus e o homem, que o homem não pode atravessar por si mesmo. Então, eu e você, nós somos incapazes de chegar até Deus. Eu e você, nós somos incapazes de estar perto de Deus. Por quê? Porque nós somos pecadores. Deus não se relaciona com o pecado. Então, como, pois, poderia Deus fazer agora mudar essa história? Se agora o pecado entrou, então o pecado ele não só nos afasta do céu, mas afasta da presença do Senhor. O Éden, então, irmãos, mostra o grande problema onde nós perdemos a intimidade, a presença de Deus. Gênesis 3:8 vai dizer isso. E quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Por causa do pecado, eles se esconderam, ficaram distantes do Senhor. Irmãos, Deus caminhava com o homem. Deus conversava com o homem, havia uma comunhão direta, mas o pecado entrou e o homem então se esconde. Eu e você, nós nos escondemos de Deus, ou talvez nós não nos escondemos, mas nós fazemos coisa a qual nós nos distanciamos de Deus, nós fugimos. Mas em Gênesis 3:23, então, Deus expulsa o homem e a mulher do jardim. Eu lembro no primeiro ano de seminário, você chega no seminário, eu cheguei no seminário com aquele coração que eu queria agora, se eu mudar o mundo, né? Então eu ia mudar tudo. Inclusive eu queria mudar até a igreja, olha que poderoso que eu era, né? Estou aqui hoje. E aí eu lembro que eu comecei a estudar, eu pensei, não, eu vou estudar, vou me afundar agora, meu TCC vai ser sobre isso, sobre onde está o Jardim do Éden. E aí eu peguei aquelas referências lá de Gênesis e comecei a meditar e procurar atrás de livro. A questão é que nunca ninguém vai saber aonde está o Éden. O pecado, irmãos, nos afastou tanto do Senhor, que aquele lugar ao qual Deus tinha construído para o homem e para a mulher se relacionar com os animais, com a natureza, nos afastou até mesmo do lugar. A maior perda, irmãos, não foi o jardim. A maior perda foi a presença do Senhor. Ao o pecado entrar na minha vida, na sua vida, a maior perda para nós foi a presença de Deus. A partir daqui, irmãos, a humanidade vive esse vazio, relacionamentos quebrados. Nós vamos ver onde Adão culpa Eva, Eva culpa a cobra, e aí vive nesses relacionamentos quebrados. Caim mata Abel. Aí nós vamos ver depois José sendo vendido pelos seus próprios irmãos, culpa do pecado. E o povo de Deus, então, lá depois de José é levado ao Egito, onde ele foi lá escravizado, e ele foi, eu não vou contar toda a história aqui, senão a gente demora muito na pregação, mas José é levado, e aí então ele começa, através da revelação dos sonhos, se destacar, e Deus começa a usar a vida dele, em tudo que ele fazia, prosperava, Deus abençoava, Deus estava com ele. Após isso, então, ele traz a sua família para o Egito, e ali o Egito sendo dominado, é claro, pelo povo egípcio, então o faraó começa a ver o grande crescimento dos judeus naquela terra. E com medo, o faraó começa, então, decide, todas aquelas pessoas que tinham vindo, os judeus tinham vindo para o Egito, ele decide, então, escravizar aquelas pessoas. E ali se tornam escravos na mão do Egito. E o povo, por conta do pecado, então, passam a ficar além de longe da terra. E aí é interessante porque sempre é o homem tentando ir de volta para casa. De Gênesis até hoje, é o homem tentando de volta para casa.
Hoje nosso desejo é voltar para casa, a qual Deus tem preparado para nós. Mas, a partir disso, então, o povo, por conta do pecado, eles passam a ficar longe de Deus. Aí nós vamos ver a coluna de fogo, a coluna de nuvem, a coluna de fogo. O Antigo Testamento, irmãos, passa a mostrar essa busca. E Deus se aproxima de alguma forma. Deus liberta o povo do Egito. Eles estavam escravizados, Deus liberta eles do Egito. O povo não sabia para onde ir, Deus direciona. Então, e ali em Êxodo nós vamos ver essa presença de Deus guiando o povo. Deus, ele começa a se apresentar por símbolos, por alguma forma, através do fogo, através das nuvens. E ali nós vamos ver em Êxodo 13, 21, onde o Senhor ia diante deles. Então, o Senhor ia diante deles durante o dia, guiava-os com uma coluna de fogo, e durante a noite fornecia uma luz com uma coluna de fogo. E isso permitia que eles caminhassem de dia e de noite. Então Deus aparece numa nuvem, Deus aparece no fogo. Deus aparecendo de alguma forma para eles. Lembra que o que separava, o que distanciava deles da presença de Deus. Então, de alguma forma eles conseguiam ver Deus, de alguma forma eles conseguiam ver a mão de Deus. Logo depois nós vamos ver o tabernáculo, onde era a presença de Deus, estava ali, mas era uma presença muito limitada. Em Êxodo 25, versículo 8, vai dizer o seguinte: instrua os israelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva no meio deles. Então Deus queria se relacionar, Deus queria estar com o povo, Deus queria de alguma forma viver com o povo. E Deus então mandou eles construírem um lugar, e Deus dá toda a especificação do lugar, e eles constroem, e aí Deus cria esse lugar muito específico, onde existia um acesso no Santo dos Santos, um acesso muito limitado, que era somente o sumo sacerdote que poderia acessar. Então o povo ainda não podia viver com acesso livre na presença do Senhor. A presença de Deus, irmãos, era real, mas ainda era restrita para algumas pessoas. Existia sim uma proximidade, mas existia uma intimidade, um relacionamento real. Até que nós vamos ver os profetas mostrando, e aí nós colocamos no livro, a lei, onde os profetas traziam a realidade de onde algo maior viria. O povo estava em crise, vivia nesse ciclo. Nós vamos ver o ciclo do juízo, onde eles pecavam, se distanciavam de Deus, se voltavam para Deus, e eles estavam longe também do templo. O templo logo depois foi destruído, e Deus promete algo novo. Ezequiel, nós vamos ver, onde Deus promete: porei dentro de vocês meu espírito, através do profeta Ezequiel, porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam meus decretos, e tenham cuidado de obedecer aos meus estatutos. Agora não era mais simplesmente um templo, havia uma promessa de ser no coração do povo. Joel 2,28, derramarei sobre vocês o meu espírito. Então agora existe uma expectativa. O povo de Deus, os judeus, esperavam que a presença fosse real no meio deles. Agora então essa grande expectativa, até que nasce um bebê. Mateus capítulo 1 nós vamos ver onde há a genealogia de Jesus, e Jesus é Deus conosco. Jesus, ele entra na história, Deus envia Jesus. Jesus é a forma humana, ele se faz homem, carne, o próprio Deus agora passa a habitar entre nós, e ele volta a andar com o homem. Jesus, ele se alimenta, ele senta na mesa com os discípulos. Jesus, ele conversa com a mulher. Jesus, ele cura o paralítico. Jesus faz cego enxergar. Então Jesus começa a se relacionar. E João capítulo 1 vai dizer que ele, assim a palavra se tornou ser humano. Carne e osso habitou entre nós. Lembre muito dessa palavra, ele habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Então naquele momento nasce, naquele momento passa o próprio Deus a habitar entre nós, habitar entre o seu povo. Jesus então, irmãos, essa presença restaurada, Deus se aproxima novamente do homem. Mesmo com todos os pecados, Deus se faz presente na vida do homem. C.S. Lewis vai dizer que em Cristo, Deus se tornou possível próximo de forma pessoal. Então, através, irmãos, de Jesus, Deus se aproxima de novo do homem.
Deus se aproxima de novo da mulher, Deus se aproxima do ser humano. Jesus é esse Deus presente, agora habitando entre nós. O relacionamento, os discípulos andavam com Jesus, eles tocavam em Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela tocou em Jesus e foi curada. Então agora Jesus está ali de carne e osso. Mas ainda há um limite. Jesus está com eles, mas não em todos os momentos. Jesus ele começa a falar para os discípulos que uma hora ele ia partir. Imagine isso, esperaram tantos anos a presença de Deus, esperaram tantos anos a vinda do Messias, do Cristo. Era promessa a qual Ezequiel, a qual Joel, a qual Isaías estavam se referindo. Então Jesus veio, mas ele estava falando para os discípulos: eu vou partir. Em João 14, um texto muito lindo, você pode ler na sua casa o capítulo inteiro, mas vai dizer do versículo 1 ao versículo 3, não deixe que o seu coração fique aflito. Irmãos, o coração dos discípulos estavam aflito. Os discípulos estavam desamparados, pensando: meu Deus, para onde ele vai? E essa pergunta mesmo que eles fazem: para onde o Senhor vai? Os discípulos não sabiam e eles estavam desesperados, porque aquele que veio para reinar, aquele que veio para ser o Messias, para dar esperança para o povo, agora estava partindo de volta para casa. Mas a esperança ele vai dizer: creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Talvez você e eu escutando isso, pensando: meu Deus, para onde ele vai? E essa foi a dúvida dos discípulos. A gente esperou tanto por isso. A gente esperou tanto por isso. Esse final de semana eu fui viajar e a gente ficou a semana inteira falando para as crianças que a gente ia num parque aquático, né? A gente foi lá para Foz do Iguaçu. A gente foi falando a semana inteira falando e mostrando imagem, mostrando foto. A gente ficou um dia lá. A gente falou tanto para ficar um dia. O Pedro ele ficou: mas não vai voltar para lá? E talvez claro que é algo tão banal, né? Mas essa simplicidade da criança hoje não, invadiu o coração dos discípulos de: calma aí, foram 3 anos. E aí o grande questionamento, eles vão falar: Jesus, nós largamos tudo para te seguir. Nós deixamos a nossa família, nós deixamos o nosso lar, nós deixamos a nossa casa, e o Senhor está partindo. Por isso, irmãos, que naquele momento de João 14, é a última ceia de Jesus com os discípulos. É o ultimato. Jesus está prestes a sair e ir para o grande finale. E eles pensavam: nós vamos ficar sozinhos. Está acabando. João 16, capítulo 7, vai dizer que era melhor, que Jesus dizendo, né, para os discípulos: olha, mas na verdade é melhor que eu vá. Imagine isso, a gente esperou tanto pelo Senhor, e agora o Senhor está dizendo que é melhor que o Senhor vá. A nossa vida antes era simples, nós não chamávamos atenção, nós não éramos nada. O Senhor chegou agora onde a gente está, a multidão, onde o Senhor está, a comida para todo mundo, o Senhor cura paralítico, o Senhor faz cego enxergar, o Senhor faz coisas extraordinárias. Há algo em nós agora que a gente é importante. E até esse era o questionamento dos discípulos: quem é o mais importante entre nós? Porque eles estavam no centro. Agora Jesus estava caminhando e eles caminhavam com Jesus e a multidão chegava perto deles. Judas era aquele que cuidava do dinheiro. Pedro e os outros discípulos eram aqueles que organizavam a multidão, que não deixavam as crianças chegar para perto de Jesus. Então havia toda uma vida ali construída com Jesus. E Jesus fala para os discípulos que é melhor que ele parta, que ele vá. E aí surge nessa história o Espírito Santo. Jesus faz uma promessa antes de partir. E o texto diz: mas na verdade é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador, o auxiliador não virá. Se eu for, eu enviarei a vocês.
Agora Jesus olha para os discípulos e diz: é melhor que eu vá, sabe por quê? Porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Irmãos, muita gente conhece Deus, Deus Pai, muita gente conhece Deus Filho, Jesus, o Salvador, mas talvez quando chega no Espírito Santo, ainda mais nós, batistas, teologia reformada, a gente pensa, não, temos até um pouquinho de receio de falar do Espírito Santo, alguns têm. Mas a grande questão é que o Espírito Santo, irmãos, é uma pessoa da Trindade. Ele é Deus, o próprio Deus. E talvez uma confusão na sua mente. Será que o Espírito Santo é uma força? Será que ele é uma emoção? Porque quando eu estou cantando, um negócio invade no meu coração, tudo arrepia, eu quero chorar. E aí, será que é somente isso, o Espírito Santo? É um poder onde ele está e aí há cura, há tudo isso. Será que o Espírito Santo é isso? Irmãos, o Espírito Santo não é algo. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é simplesmente um sentimento. A minha esposa Poli fala algo que é até engraçado isso, mas ela fala que para sentir arrepio, e no show do Roberto Carlos a gente vai sentir uma emoção. Então emoção, se você for em um casamento, você vai sentir uma emoção. Então o Espírito Santo não é simplesmente um arrepio, um sentimento que eu tenho, não. Tozer vai falar, o teólogo, ele vai dizer que o Espírito Santo não é uma influência, ele é uma pessoa divina. Então Jesus, ele estava prometendo ali, não estava prometendo uma força interna. Jesus não estava prometendo um sentimento que os discípulos agora partiriam ter. Não, Jesus estava prometendo o próprio Deus. Agora, era necessário que ele fosse, porque nós sabemos que em Atos capítulo 1, antes de Jesus partir, ele ordena os discípulos a permanecerem em Jerusalém até que ele envie o Consolador, o Espírito Santo. Então havia uma profecia, havia algo ali que o Espírito de Deus ia descer sobre o povo de Deus. Mas minha pergunta, qual é a função do Espírito Santo na minha e na sua vida? Porque Jesus vive. Nós temos agora o Consolador. Amém? Porque Jesus vive, irmãos, porque Ele foi, porque Ele ressuscitou e subiu aos céus, agora nós temos o Espírito da verdade. Agora nós temos em nós, não é simplesmente um sentimento, mas nós temos o próprio Deus habitando entre nós, em nós. Primeira coisa, o Espírito Santo, irmãos, é a presença, o Espírito Santo é a presença constante. O texto, versículo 16, João 14, vai falar que eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro encorajador que nunca os deixará. Então, no Antigo Testamento, irmãos, a presença de Deus era temporária. Eram alguns momentos específicos, quando Moisés subiu ao monte, quando Moisés viu na sarça ardente, a presença de Deus era em alguns momentos. Agora, através da ressurreição de Jesus, nós temos a presença de Deus habitando em nós. Você, irmão, não precisa sentir Deus, porque Ele está presente na sua vida, você sentindo ou não. Você não precisa ter uma emoção, porque Deus está em você, no seu coração. Você não precisa então carregar, você precisa entender e compreender que a própria pessoa, o próprio Deus mora em você. Por isso que ele vai dizer que agora nós somos santuários. No Antigo Testamento, irmãos, Deus habitava no tabernáculo. Então imagine esse lugar como tabernáculo. Agora é claro que nós temos como templo, como lugar de culto, de celebração ao Senhor. Mas esse era o lugar onde as pessoas se reuniam e ali elas entregavam a oferta, o sacrifício dos seus pecados, eram perdoados. O sumo sacerdote levava até o Santo dos Santos e aí então havia o perdão dos pecados naquele lugar santíssimo. Mas agora, diante da ressurreição de Jesus, Jesus diz: eu darei a vocês um outro conselheiro, que nunca os deixará. E é interessante porque ele não está, quando a gente vai estudar do grego esse termo, conselheiro, o Espírito Santo, ele não está se referindo a uma outra divindade. Ele está se referindo a si próprio, a um consolador. E aí nós vamos ver que quando o Espírito Santo, ele não é uma experiência, ele é uma companhia. Você não enfrenta, irmão, dificuldade sozinho. Apesar, talvez, se olhar, minha família não está comigo.
não tem ninguém comigo me ajudando. Você não enfrenta isso sozinho. Você não enfrenta decisões sozinho. A sua dor, você não precisa passar sozinho. Por quê? Porque hoje nós temos o Espírito Santo, o nosso Consolador, aquele que está conosco. Deus, irmão, não te observa de longe. Ele caminha com você. Deus não está distante lá do céu olhando para o povo. Não, Ele está entre nós. Você crê nisso? Por isso que Ele vai dizer, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali Ele está. A presença de Deus, ela é visível nas nossas vidas. Talvez em momentos difíceis a gente não consiga perceber isso, mas Deus está conosco. O Espírito Santo está conosco. Charles Spurgeon vai dizer que o Espírito Santo nunca abandona aquele a quem ele habita. O Espírito Santo nunca abandona quem aquele habita. Até por isso que eu, como pastor desta igreja, nós entendemos que não é possível o crente perder a salvação. Porque não tem como o Espírito Santo habitar e agora desabitar na minha vida. Uma vez salvo, sempre salvo. Essa grande teologia reformada. Uma vez salvo, sempre salvo. Então nós entendemos que quando o Espírito Santo passa a habitar no seu coração, no meu coração, Ele está comigo em todo o tempo. É uma grande discussão, não quero trazer aqui essa questão, mas Jesus disse para os discípulos, é necessário que eu vá, para que desce o Consolador. Agora, irmão, irmã, eu e você, nós não estamos sozinhos. Diante das nossas dificuldades, diante das nossas crises, diante das nossas lutas, nós não estamos sozinhos. Você na sua casa, minha irmã, diante da sua luta, com seu marido, com seu filho, com a sua filha, você não está sozinho. Meu irmão, no seu trabalho, talvez uma pressão diante de você, de pagar conta, de ganhar dinheiro, você não está sozinho. Agora, nós somos morada do Espírito Santo. Deus habita em nós. Porque Ele vive. Ele se faz presente na minha e na sua vida. Segunda questão do Espírito Santo, sobre a sua função, que o Espírito Santo, eu não vou falar todas aqui, porque há muitos, mas o Espírito Santo, irmãos, é a prova da nossa e da minha e da sua identidade. O texto vai dizer que não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Irmão, o Espírito Santo não apenas está comigo e está com você, Ele confirma quem nós somos, a nossa identidade. Os discípulos com medo de Jesus ir, a crise ali de agora o que a gente vai fazer, nós não vamos ter mais o Senhor, mas Ele está dizendo, olha, não deixarei vocês órfãos. Diante de você achando que você está sozinho, não, eu vou mandar o Consolador. Então agora o Espírito Santo nos confirma quem nós somos, a nossa identidade. Romanos 8, versículo 15. Deixa eu ver se está aqui o texto. Não. Romanos 8, versículo 15 e 16. Vocês receberão o Espírito que os adota como filhos. Então, olha Paulo dizendo, vocês receberão o Espírito que adota como filho. Agora nós chamamos Abba, Pai. Então, agora nós temos um Pai, pois o próprio Espírito confirma o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, sabe o que confirma se a pessoa é filha de Deus ou não? O Espírito Santo habitando nela. Então não é quantas vezes ela vai na igreja, não é se ela, que a gente tem o costume de falar que todo mundo é filho de Deus, não. Todos nós somos criaturas de Deus. Mas filhos é quando nós passamos a ser morada do Espírito Santo. Então ali há uma marca. Há uma marca. Aquele ali é meu. Quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, nós passamos agora a ter a identidade de filhos. O Espírito Santo, Packer vai falar que o Espírito Santo é o selo de que pertencemos à família de Deus. Os irmãos estão entendendo o quanto era necessário que Jesus subisse? Porque através agora do Espírito Santo nós somos chamados filhos de Deus, nós fazemos parte da família de Deus. Onde antes nós estávamos longe, onde antes o pecado nos afastava de Deus, agora através do Espírito Santo, Ele vem com um selo, marcando a minha e a sua vida. Por isso, irmão, que o inimigo não tem vez na sua vida, amém? Não tem. O crente pode ficar tranquilo contra o diabo, sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós.
E vou dizer para você, onde o Espírito está, o diabo treme. Sei que a gente não é muito pentecostal, mas amém? O Espírito Santo, irmão, ele não luta contra o diabo. Já falei isso aqui algumas vezes na igreja. Não há essa luta de Deus contra o diabo. Não há, por quê? Porque é uma luta inviável, não tem vez aí. É igual a luta daquele que teve do famoso lá com outro. Em 1 segundo acaba. Então, quando nós fazemos parte, ao selo do nosso coração, irmãos, o inimigo. Por isso que quando nós vamos ver em Romanos que nós somos mais do que vencedores, está dizendo isso, que eu e você, nós já vencemos. Através do sacrifício de Jesus. Porque agora nós somos chamados, nós somos morada do Senhor. Agostinho vai dizer que o Espírito de Deus habita em nós para que saibamos que pertencemos a Ele. Então, por exemplo, eu estou com a Bíblia aqui. Essa Bíblia é da Thomas Nelson, se não me engano. Não, editora Fiel. Então, eu sei que é porque ela tem um selo, tem uma marca ali dessa editora. Você sabe, por exemplo, lá que quando você compra uma passagem aérea ou num ônibus, você comprou um lugar e ali está o teu nome. Você sabe que lá é o teu lugar. Então, quando nós somos selados, quando nós passamos a ser moradas do Senhor, ao selo no nosso coração, e então agora nós podemos ter a certeza que nós pertencemos ao Senhor. Nós pertencemos a Ele. Por isso que eu e você, diante disso, se o crente pode perder a salvação, então ele pode fazer o que ele não pode perder a salvação, ele pode fazer o que ele quiser? Não. Porque a partir do momento que ele compreende que Jesus passa a habitar nele, que o Espírito Santo passa a habitar nele, ele deseja obedecer ao Senhor. Ele precisa buscar mais ao Senhor. Ele precisa se relacionar mais com Deus. Ele precisa ser mais parecido com Jesus. Então, quando há o Espírito de Deus em nós, irmãos, nós passamos a ter fome e sede de Deus. Então, eu e você e eu, nós precisamos entender e compreender que quanto mais eu busco ao Senhor, mais eu me torno parecido com Ele. Então, nós pertencemos a Ele, há uma habitação, nós passamos a ser morada de Deus. Efésios 1, versículo 13 e 14. Quando vocês creram em Cristo, Ele os identificou com seus, ao lhes dar o Espírito Santo. O Espírito é a garantia da nossa herança. Amém? O Espírito Santo é a garantia, é aquilo que nos garante que nós vamos ser salvos, é aquilo que nos garante. Então, como que eu sei que eu vou para o céu ou não? O Espírito Santo habitando em você. É o Espírito no seu coração. Esse daí é a garantia. É a garantia de Deus. É a garantia da nossa herança. Por isso era necessário que Ele fosse, porque Ele vive, irmãos, nós podemos agora ter a garantia da nossa salvação. Sua história pode ter abandono. Alguém pode ter te deixado, sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa, mas deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo não te abandona. Ele está com você em todos os momentos. Dias difíceis, Ele está com você. Dias felizes, Ele está com você. Nos dias no seu casamento difíceis, Ele está com você. Com seu filho difícil, Ele está com você. Essa é a nossa esperança. Você não é mais órfão. Você não está sozinho. Você é habitado por Deus. Por isso que o mundo pode te deixar. Pessoas podem te abandonar. Mas Deus, através da morte e da ressurreição de Jesus, fez uma escolha. Habitar em mim e em você. Eu sempre falo o seguinte, um dia Deus começou a ministrar no meu coração, comecei a pensar o que eu falaria quando eu chegar no céu. O que eu vou falar com Moisés, por exemplo? E aí você pensa, né? Cara, Moisés abriu o mar. Imagina isso. Cara, Moisés bateu na rocha e saiu água. Então vou encontrar lá com aqueles heróis, com José. Vou dar um cascudo em... Não sei se Sansão vai estar no céu, não. Aí não é uma discussão nossa agora, né? Mas eles viveram coisas extraordinárias. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nós vamos fazer perguntas para eles. Mas sabe o que eles vão olhar para mim e para você? E vão perguntar como era ter Jesus sempre com vocês. Como era ter a presença de Deus sempre com você. Você entende que lá no Antigo Testamento isso não existia?
Você entende que no Antigo Testamento isso era muito distante? Irmão, hoje eu e você nós temos acesso direto ao Senhor. E vou te dizer mais, a gente é tão pecador que a gente deixa isso para um domingo, a gente deixa isso para um dia na semana, para uma hora na semana. E aí quando passa de uma hora o culto, de 2 horas, a gente já começa a reclamar. Você está entendendo que o que o pecado faz e o que Jesus subiu, o que era necessário, porque Ele vive agora? Nós passamos a ser morada, não somos mais órfãos. E por último, o Espírito Santo é a voz que ensina e direciona. João 14, 26, mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo como meu representante, e Ele lhes ensinará todas as coisas, o fará lembrar tudo que eu lhes disse. O Espírito Santo, então, irmão, Ele não só te consola, mas Ele te corrige, Ele te guia. Quando o Espírito, João 16, versículo 13, quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará em toda a verdade. Então Ele, o Espírito Santo, ensina, Ele nos lembra e Ele nos direciona. Por isso que deixar a Bíblia aberta lá em Salmos, na sua casa, não vai mudar nada. Sabe por quê? Porque muda quando você lê e o Espírito Santo passa a te direcionar através da leitura bíblica. Há pessoas que leem a Bíblia como estudo e nada muda na vida delas. Mas quando eu e você passamos a compreender, não é por mérito nosso, é porque é uma ação do Espírito Santo nos guiando, nos direcionando, nos ensinando. 1 Coríntios 2, 12 vai dizer: recebemos o Espírito que vem de Deus, para que possamos conhecer as coisas que Deus nos concedeu. E aí outro texto vai dizer que essas coisas espirituais, para alguns é loucura, eles não entendem. É loucura isso. Irmão, é loucura perdoar quem nos ofende, não é loucura isso? É loucura. É loucura eu separar 5, 10%, 15, 20% para uma igreja ou para um pastor lá, que todo mundo acha que o pastor vai usar o dinheiro para ele. É loucura isso. É loucura eu amar quem me persegue, isso é loucura. Mas quando nós compreendemos através da palavra do Senhor, o Espírito Santo começa a nos direcionar. E aí sabe o que o Espírito Santo começa a direcionar? A praticar isso. Sabe por que você tem uma pessoa difícil lá no teu trabalho? O Espírito Santo. Sabe por que teu marido às vezes não estou dizendo aqui para os maridos começar a encher e dizer, não, você viu o pastor falando lá que é o Espírito Santo. Não estou dizendo isso, mas há coisas nas nossas vidas, há situações, há leituras na Bíblia, há pregações, há situações que nós somos levados para que a gente possa crescer, a ser ensinado pelo Senhor. O Espírito de Deus levou Jesus até o deserto, irmão. Para quê? Para que ele fosse tentado. Então como pode? Se levou Jesus, quem somos nós para o Espírito não nos levar no deserto? Diante da luta, Ele prometeu, não te deixarei, eu estou contigo aonde você for. Mas Ele vai nos levar assim a nos ensinar, porque como eu disse a pregação passada, o desejo de Deus não é o nosso conforto, é o nosso crescimento. É isso que Deus quer de nós. Não é que a gente viva bem aqui na terra, simplesmente tenha uma vida boa, não. É que a gente amadureça e seja parecido com Jesus. Joe Stott vai dizer que o Espírito Santo ilumina a mente para que vejamos a verdade que antes não vimos. A salvação, irmão, é o Espírito Santo tirando dos seus olhos a cegueira espiritual. Você passa a enxergar um Deus maravilhoso, um Deus que salva. Isso é o Espírito de Deus na sua vida, na minha vida. Então quando eu leio a Bíblia, irmão, e Deus começa a falar comigo, não é por mim, porque eu sou teólogo, porque eu sou pastor, não. O Felipe deve ter um acesso muito mais lá perto de Deus. Tem essas coisas de pastor, sabe? Os profetas que se acham que está mais perto de Deus. Não, o mesmo Deus, o mesmo acesso que eu tenho, você tem. Não é diferente, não é porque eu sou pastor, não é porque aquele cara é o profeta, ou porque aquele cara é o sumo profeta. Agora tem profeta, tem mais profeta, tem quase Deus. Irmãos, pessoas simples têm acesso ao Senhor. Do pobre ao rico, aquele que quer tem acesso ao Senhor. Agora é para todos essa presença, amém?
é para mim, é para você. Então agora, através do Espírito Santo, nós somos tratados pelo Senhor. Muita gente lê a Bíblia, mas não entende, não aplica. A Bíblia não parece que não transforma aquela pessoa. Por quê? Porque, irmãos, a Bíblia não é um livro comum. Não é lá um livro de 4 regras para que eu seja bem sucedido. Não é, a Bíblia não é isso. A Bíblia, o texto, 2 Timóteo vai dizer, capítulo 3, versículo 16, que toda escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura, então, se ela for inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, só pode ser entendida plenamente pelo Espírito Santo. Então a frase de John Stott, que ele vai dizer que a escritura, ela é a palavra de Deus escrita, e o Espírito Santo é quem torna viva em nós. É o Espírito Santo que torna viva entre nós. Então, sem o Espírito, você simplesmente lê um livro, lê palavras, mas com o Espírito Santo na sua vida, você ouve Deus falando com você. Versículo 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui vem outra questão. Não é você que vai mudar o teu filho. Não é você que vai mudar o teu marido, a tua esposa. Claro que Deus pode te usar para isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, sabe quem muda? Sabe quem convence as pessoas do pecado? Não é a Betel, não é o Felipe, é o Espírito Santo. E aí qual que é o nosso dever? Orar, se colocar diante do Senhor. E para finalizar, no Antigo Testamento, Deus se fazia presente em momentos. Em Jesus, Ele habitou entre nós, mas através do Espírito Santo, Ele habita em nós. Há uma grande responsabilidade. Eu e você que está aqui nessa noite. O Espírito Santo habita em você? Te faço essa pergunta, ele habita em você? Então uma responsabilidade, o que você está fazendo com isso? Qual que é o resultado do Espírito Santo na sua vida? O que tem acontecido na sua vida se o Espírito Santo mora em você? A grande questão é, Jesus morreu, a gente celebra a Páscoa, a gente compra ovo de Páscoa, a gente faz lá um café da manhã especial, a gente viaja, a gente faz um churrasco, a gente tem um feriado ali prolongado, a gente tem tudo isso. Mas olha, se a gente não viver isso na prática, se a gente não viver para Jesus e com Jesus, não vale de nada. Porque Ele vive, Deus não está mais distante. Porque Ele vive, Ele não é mais limitado para o pastor, para fulano, não. Deus não é mais restrito, porque Ele vive, Ele está com você, Ele habita em você, amém? Porque Ele vive agora, Ele se faz presente nas minhas lutas. Porque Ele vive agora, eu posso ser transformado. Ele mexe com as minhas feridas, Ele começa a mudar o meu coração. Porque Ele vive agora, eu começo a ver pessoas não como alguém contra mim, mas como algo que eu preciso praticar, amar, perdoar. Porque Ele vive, agora nós podemos ter acesso total à presença do Senhor. O Espírito Santo é Deus tornando sua presença permanente em nossas vidas. Porque Ele vive, você não precisa mais viver sozinho. Talvez você ainda não compreendeu isso. Talvez você ainda está distante do Senhor. Talvez isso para você até parece que eu estou falando em grego. Mas eu quero dizer nessa noite que basta uma oração de arrependimento, de você falar: Deus, eu quero isso, eu quero me voltar para o Senhor. O Espírito Santo passa a habitar em você. Não precisa palavra mágica, não precisa pular onda, não precisa dar dinheiro, não precisa ir em igreja. É claro que igreja, eu não estou dizendo que você não precisa mais de igreja, não. Mas para você ter o Espírito Santo é em qualquer lugar. É na sua casa lavando louça, é no seu trabalho, é no seu, lá na sua viagem, é no momento que você está curtindo com a sua família. Ali há uma ação do Espírito Santo na sua vida, há um cuidado do Espírito Santo. Por isso se renda a Ele, entregue o seu coração, passa a ser morada do Espírito, porque Ele não te abandona. O mundo passa, as pessoas vão passar, mas aquele que entrega a vida ao Senhor passa a ser morada para sempre do Espírito Santo. Amém? Nós vamos estar cantando e eu quero convidar você que deseja, você que já compreendeu o Evangelho, nós vamos estar celebrando a ceia. E quando nós celebramos a ceia, o sacrifício de Jesus, não é algo qualquer.
É claro que Deus não está nos elementos, Deus não está ali no pão, no sangue, mas Deus está nesse momento, é na mesa, é nesse lugar que nós estamos aqui celebrando ao Senhor. Por isso eu quero convidar você a se colocar de pé. E você que já compreendeu isso, você que já entregou o seu coração a Jesus, eu quero convidar você a sair do seu lugar, a pegar o pão, o cálice e a vir celebrar a ceia conosco. Voltar para o seu lugar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Que Ele vive, posso crer no ar. Porque Ele temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A ressurreição não só tirou Jesus do túmulo, mas ela trouxe Deus para perto, para dentro de mim e de você. O pecado nos afastou, o pecado te afastou e te afasta de Deus, mas o sangue de Jesus nos aproxima e nos perdoa. E o Espírito Santo também testemunha que isso é verdade, pois diz: esta é a nova aliança que farei com o meu povo. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em seu coração e escreverei em sua mente. E acrescenta: e nunca mais me lembrarei dos seus pecados e seus atos de desobediência. Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Aquela cortina separava o povo de Deus. Havia um véu onde separava, as pessoas não conseguiam entrar, apenas o sumo sacerdote. Mas o que separava eles na morte e na ressurreição de Jesus foi rasgado. Agora nada mais nos separa do Senhor. Agora nós temos livre acesso. O Espírito Santo está conosco. Nós podemos orar que Ele escuta. Nós podemos chorar que Ele vê. Nós podemos gritar que Ele escuta. Nós podemos orar em voz baixa que Ele escuta. John Stott vai dizer que a cruz removeu a barreira
que nos impedia de entrar na presença de Deus. Foi a cruz, foi a ressurreição de Jesus. O que foi perdido, irmãos, no Éden, da presença do Senhor, foi restaurado naquele dia onde o túmulo estava vazio. Não existia mais corpo ali. E foi confirmada na ressurreição, e hoje habita entre nós. A obra de Cristo não apenas nos perdoa, porque se você orar, Deus te perdoa. Se for com coração sincero, Ele perdoa. Mas, irmãos, ela nos traz de volta a presença de Deus. Quando você pega o pão, lembra, foi o corpo de Jesus. Traz à memória o sofrimento que Jesus passou por você. Quando você pegar o cálice, lembre, é o sangue de Jesus. Lembre que foi por você, pelos seus pecados, pelo meu pecado. Cada gota de suor, cada sangue derramado na cruz, era para mim, era para você estar lá. Efésios 2:13 vai dizer: agora vocês foram aproximados de Deus por meio do sangue de Cristo. Tim Keller vai falar: na cruz Jesus foi abandonado. Na cruz Jesus foi abandonado para que eu e você nunca mais fôssemos abandonados. Jesus passou por aquilo que eu e você deveríamos passar. Ele ficou sozinho. A oração dele: Pai, por que me abandonaste? É para que hoje você não precisamos mais falar isso, porque Ele está presente conosco. 1 Coríntios 11:28: examine-se antes de comer o pão. Examine seu coração, coloque sua vida diante de Deus, olhe por tudo que Jesus fez por você. E passe a falar do Espírito Santo: transforma a minha vida, transforma o meu viver. Se há pecado no seu coração, confesse. Se há distância entre você e Deus, volte. Por quê? Porque a mesa é esse lugar de reconexão, de perdão, de presença. A cruz nos trouxe de volta, a ressurreição nos deu vida, e hoje a presença de Deus habita em nós. A ceia nos lembra que a presença tem um preço, mas já foi paga na cruz. Feche seus olhos neste momento. Se coloque diante do Senhor, coloque a sua vida. Talvez você está distante, talvez há algo que tem separado você, um pecado, você e Deus. Mas confesse, o sangue de Jesus é capaz de perdoar todo pecado. Peça ao Senhor: Deus, perdoa o meu coração, perdoa a minha vida. Seja sincero com o Senhor. Entregue o seu coração, a sua vida. Você que ainda não entregou a sua vida, talvez você tenha vivido para você mesmo, para os seus desejos, para a sua carne. Talvez você está tão distante de Deus, mas entregue sua vida, se volte para o Senhor. Deus, nós estamos aqui agora diante desse momento, onde nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. Obrigado, Deus, porque o Senhor enviou o seu único Filho para morrer em nosso lugar. Diante do nosso pecado, pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, o Senhor foi esmagado. O Senhor foi levado à cruz porque nós somos pecadores. O Senhor sofreu porque nós somos pecadores. Mas a morte não o venceu. O Senhor está vivo e habitando entre nós, está conosco no nosso coração. Por isso Deus passa a transformar as nossas vidas. Que esse momento não seja apenas um momento emocionante, um momento onde a gente lembra, mas que haja uma resposta de nós para o Senhor, que haja uma transformação, Senhor. Essa é a nossa oração. Convido você agora a pegar o pão e, em memória do corpo de Jesus, diante daquilo que Ele fez por mim e por você, diante da cruz que Ele carregou, do corpo dele que foi entregue, convido você a comer o pão. Semelhantemente, Jesus então pega o cálice com os discípulos na sua última ceia. Diz: esse é o cálice da nova aliança. Agora, irmão, essa nova aliança não foi como a antiga aliança, onde deveria ser derramado o sangue de um animal para ser perdoados os pecados. Mas agora foi o Cordeiro de Deus que se entregou
Por isso, esse sangue que foi derramado na cruz, eu convido você a tomar em memória do sangue de Jesus. Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque diante dos nossos pecados, diante de tantas vezes que nós nos distanciamos do Senhor, o Senhor nos ama tanto, a ponto, Deus, de não simplesmente apenas se entregar e morrer por nós, mas ressuscitar e subir aos céus e agora nos deixar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que está conosco em todos os momentos, aquele que não nos deixa. Agora, Deus, porque o Senhor vive, nós temos a presença constante do Senhor, porque o Senhor vive, agora nós podemos orar, nós podemos se arrepender dos nossos pecados, que o Senhor nos perdoa, porque o Senhor vive, Deus. Agora há algo em nós, que não é sobre nós, que não é sobre o Felipe, que não é sobre a Betel, mas sim sobre o Senhor, porque o Senhor vive. Agora nós temos o Espírito Santo, nos consolando, nos guiando na verdade, nos ensinando, nos transformando. Obrigado, Senhor. Que isso não seja apenas neste momento, que não seja apenas aos domingos, mas, Deus, dia após dia, de segunda a segunda, possamos nos relacionar com o Senhor, porque o Senhor vive. Agora nós podemos na segunda-feira orar e o Senhor ouvir. Nós não precisamos de pastor, nós não precisamos de alguém para orar, para interceder por nós, porque o Senhor vive. Agora nós temos livre acesso ao Senhor. Nós te agradecemos. Nos leva em paz e segurança para os nossos lares, que a presença do Senhor seja real nas nossas vidas, que as pessoas que estiverem à nossa volta possam ver isso, possam perceber que há o Espírito Santo em nós. Que o Senhor esteja conosco, nos guiando à verdade do Senhor. Que a Tua palavra, Deus, venha transformar as nossas vidas dia após dia. Que aonde nós estivermos, que sejamos bênção para as pessoas. Nos guie, Deus, nos leve em paz e em segurança para os nossos lares. Abençoa aqui cada família que aqui está presente. Talvez pessoas que estão tristes, desamparadas, em crise. Que o Senhor esteja com cada um deles. Que o Senhor esteja, Deus, guiando. Que o Seu Espírito Santo esteja confortando e esteja habitando neles, para que haja paz, para que haja, Deus, tranquilidade, Deus, que possamos entregar os nossos problemas ao Senhor e descansar em Ti. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe sua vida, até o próximo domingo, onde nós vamos continuar a nossa série de mensagens.